Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra. Descobri que estava travando meu celular, faltava atualizar. Então, nesse momento, nós estamos aqui, que falta apenas 5 dias para o nosso retiro. Você nunca participou de um retiro espiritual? Não perca quando tiver a oportunidade de ir. Você vai aprender da palavra, vai vir edificado, vai brincar na presença do Senhor e vai voltar forte espiritualmente. Amém? Então, estamos de volta esse ano. No Renascer começa sábado, dia 18 até o dia 22. Ainda temos inscrições, poucas, mas temos. Investimento, R$300 por pessoa, certo? 5 dias, gente, comendo, bebendo, dormindo, tomando banho de piscina e usufruindo tudo que temos lá, certo? 2 pessoas da mesma família, 200 cada uma. 3 pessoas da mesma família, 150 cada uma. Aonde você vai encontrar isso? Lugar nenhum, né? Só na Igreja Batista da Côndor. Então, venha conosco. Abra sua Bíblia agora nesse momento e vamos ler juntos Gênesis 37, como está escrito aí no rodapé. José e os seus irmãos. Você já sabe a história de José? Você vai ver que agora está escrito na Bíblia, você vai ver com detalhes, né? Se você apenas ouviu a história de José e nunca viu o que estava escrito na Bíblia, hoje você vai saber. Então ele fala assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido, certo? Jacó. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bilá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Olha aí um alerta para os pais, né? Todo filho passa por isso, né? Olha como a Bíblia é maravilhosa. E aqui é bem claro, né? Que o fato dele ter um carinho especial por José provocava dentro dos irmãos uma raiva. Como você aí que tem irmão, né? Que vê, ai, o meu pai puxa mais da sardinha para fulano. Ai, a minha mãe. E aí vem esse conflito, né? Mas na verdade é uma afinidade, né? Aí ele colocou aqui gostava, mas é assim. Quando há uma afinidade, parece que fica melhor, né? Então, esse fato dele ter uma afinidade maior com José já causou coisas ruins no coração dos irmãos dele, certo? 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. 6. Porque ele dizia assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. 7. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. 8. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Será que isso acontece, gente, na vida real? Olha como a Bíblia é tremenda, né? Acontece. As pessoas ficam com raiva das outras, porque Deus fala com elas, porque Deus estava falando com ele através de sonho. E aí quando ele falou, as outras pessoas, tá te achando, E não era, Deus estava falando com ele mesmo. E aí arranca ódio de outras pessoas. Simples assim. 9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol
a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. 10. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai, o representante disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Tá piorando a situação. 11. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. 12. José é vendido e levado para o Egito. Olha o que eu quero deixar claro para você aqui. Nessa história você viu que esse amor, né, esse zelo que o pai tinha por José foi arrecadando em cima dos irmãos o quê? Um ciúme, uma raiva. E o que acontece quando as pessoas têm ciúme e raiva? Elas começam a armar, né? E aí eles começaram a armar um plano para pegar José. Olha como a Bíblia é maravilhosa, ela não esconde nada. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá. Vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali, o vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? 16. Estamos lendo Gênesis 37, agora o 16. Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por ali, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? José perguntou. O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: Lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Gente, é tremendo. A Bíblia não mente, a Bíblia não esconde nada. Eles armaram algo para aquele servo de Deus. José era um servo de Deus, era temente ao Senhor. E aí você vai ver, olha, o título aqui, quando a gente começa a ler isso aqui, diz que José era um homem de fé e de caráter. Fé e caráter. E Deus, ó. Então, o que acontece? Fica aqui a história para nós aqui, né? Eu vou acabar de ler, tá? Que quando você é uma pessoa de fé e caráter, Deus te honra. Mesmo que as pessoas armem como eles armaram aqui para matar José. E você vai ver que não vai acontecer. E outro detalhe muito importante, o que tem para acontecer com você, que Deus tem planejado para você executar, vai ser executado. Quer as pessoas queiram, quer elas não queiram. Vamos aqui, como é ao vivo, né? Essa gravação, a gente vai desligar aqui o fogo do arroz. Muito bem, que já tá quase pronto. Vou desligar para não queimar, certo? Então, olha só. Será que você tá se imaginando, tá se vendo nessa história? Será que você, como servo de Deus, tem pessoas ao seu redor armando para lhe derrubar? Para lhe matar, literalmente, para lhe destruir? Com inveja, com ódio no coração? Será? Mas saiba disso, Deus é maravilhoso. Eu amo nosso Deus. Ele nos guarda e Ele transforma o mal em bem.
E o que era para ser maldição vira bênção. Assim que funciona com o Senhor. O Senhor é justo e poderoso. Então permaneça sendo fiel, com fé em Deus e uma pessoa íntegra, correta. Deus olha tudo isso, tá bom? Lá vem o sonhador. Ah, tá. Sonhos dele. Vamos dar os sonhos. Vamos ver o que vai dar os sonhos dele. Eles falaram, né? E aí, continuando, 21. Quando Rúben ouviu isso, o irmão dele, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Olha, são um irmão sensato, né? Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. 23. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. 25. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. 26. Aí Judá disse aos irmãos, olha só o que ele vai falar: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esse ismaelita. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tinham no poço e o venderam. O tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os israelitas levaram José para o Egito. Aí você já sabe dessa história? Vamos continuar. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? 33. Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. 34. Então, em sinal de tristeza, Jacó, que era o pai de José, rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse, olha o que ele disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Olha só como Deus é maravilhoso. O que acabamos de ler, Gênesis 37. Você que acabou de chegar aí conosco. Saiba que a Bíblia Sagrada, ela não mente, né? E ela coloca em nosso dia a dia, por isso que é bom ler todos os dias. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca parou para pensar, né? E aí você pode, como é que se diz?
se vê nessa história de José, né? Será que os seus irmãos odeiam você? Será que os seus irmãos não são de acordo com o que Deus quer para você? Será que os seus irmãos têm ciúme de você ministerialmente? Será que os seus irmãos armam contra você? Será? Se essa história está na Bíblia é porque muitas vezes ela acontece, né? Também acontece com você que é líder. Também acontece com você que tem uma liderança na igreja. Acontece também, as pessoas tramam e tentam te derrubar, tirar do foco do que Deus tem para você. Mas você viu aqui na leitura, querida, que diz que nada que Deus tem planejado para nós pode ser frustrado. Oh, glória a Deus. Então as pessoas armam como os irmãos dele armaram. Mas você vai ver no decorrer da história que essa armação de maldade para José vira bênção. E que os sonhos que José teve, que Deus revelou a ele, vão se concretizar. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu amo, que é justo. E seja como José. Agora eu tenho contado a história para as crianças e digo, seja como esse, não seja como esse. Sejamos como José, com fé e integridade, né? Diz logo no título que ele era um homem de fé e um homem de caráter. O caráter é tudo, né? Eu estou indo numa psicóloga e ela falou, às vezes as pessoas são mau caráter e dizem que é você que é mau caráter. Então, e outro detalhe, tá? O mau caratismo, ele é uma máscara que numa hora ele cai. Você não pode ficar em cima muito tempo. Numa hora a máscara cai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Por mostrar para mim e para você que nós somos seres humanos. E que, como nós, também tem várias pessoas. Talvez você se achou que... Eu via nisso, né? Eu achava que a mamãe gostava mais de um, o papai de outro. E eu ficava boiando. Eu tinha isso na minha mente. Eu tinha um ciúme, sim, dos meus irmãos. Tinha. Não vou negar aqui, né? Vou falar a verdade. Mas eu lembro que eu fui numa reunião de adultos e aí teve um estudo que disse que não, que era esse detalhe aí de se ter uma química maior comum, às vezes é o que dá mais trabalho, entendeu? Então tem vários. E nesse dia ali caiu esse coisa que eu tinha dos meus irmãos, né? Eu pude ver, não é isso, meus pais me amam sim. E hoje, vendo o decorrer da minha vida, meus pais me amavam sim, tá bom? Então não tenha, desculpa a dúvida, mas realmente a afeição, como é? Esqueci o nome que dá. Quando há uma compreensão melhor entre um e outro, há essa proximidade, querendo ou não, né? Não quer dizer que o filho é mais amado que o outro, tá bom? Fica a dica aí. Vamos orar nesse momento que se Deus falou com você, é porque ele falou comigo também, tá? Eu me vi nessa história também. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por essa terça-feira. Obrigado pelo sol, pela chuva que já caiu, pelo almoço que já está ali pronto, Deus. Obrigado por tudo que tu tens nos proporcionado. Te agradecemos porque a Bíblia não mente, Senhor. Ela fala a verdade, ela mostra as coisas que a gente vive no dia a dia. Como José, muitos de nós passamos por situações que as pessoas armam. E como José, foram os próprios parentes dele que armaram. Também a nós, Senhor. Às vezes são pessoas próximas, amigas ou da própria família que armam. Mas Deus, te agradecemos porque tu és um Deus zeloso, um Deus justo. E que tu estás em todos os lugares, e que tu sondas o nosso coração, e que tu conheces a nossa vida, tu conheces as nossas intenções, Deus, isso é maravilhoso. Eu te louvo por isso, porque tu sabes as minhas fraquezas, tu sabes as minhas qualidades, tu sabes as minhas intenções, Deus. E eu fiquei muito feliz de ler na tua palavra que os teus planos para cada um de nós, Senhor, não vão ser frustrados. E todos aqueles que armam, Senhor, para que esses planos sejam destruídos, vão ser consumidos.
e não vão prevalecer. E que tudo que eles armam, Deus, para nos destruir, para tirarmos do foco, do teu foco, porque cada um de nós, Senhor, nasce com uma missão para cumprir com relação ao reino. Aqueles que vão te aceitar, que tu já sabe quais são, nós não sabemos. Por isso nós proclamamos o evangelho, porque nós não sabemos quem vai te aceitar. Quem é que tem uma missão contigo, Deus, mas tu já sabes, e eu te louvo, porque tu me escolheste dentre muitos nesse mundo todo. Tu me escolheste para me salvar um dia. E eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Perdoa as minhas falhas, me ajuda a melhorar. Sempre. Mesmo que doa em mim, na minha alma, no meu coração, mesmo que me machuque, Senhor, continua me lapidando. Essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, bom almoço, uma boa terça-feira, que Deus te guarde e te proteja. Amém? Renascer tá chegando, é nesse sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. Se puder, vamos lá. Beijo, tchau.